A paz do Senhor, A paz do Ai, Senhor. isso. Senhor. A paz do Senhor, Eleide, a paz do Senhor, Gil, Paz do Giliane. Senhor Zé, paz do Senhor Mais Gil. um episódio do nosso podcast. Muito bom estar aqui com vocês, com todos os professores da classe pré-adolescentes. E agora, entrando para uma nova fase da nossa lição, não é? Uma fase muito importante, através da lição 9, né, que tem por título Sou Filho de Deus, não é? O versículo base, a leitura base, na verdade, está lá em Romanos 8, 14, 17, né? Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Então, que sejamos bem-vindos, né, à família de Deus, não é? Se somos filhos, somos irmãos de Cristo, né? Somos irmãos na fé e fazemos parte desta família de Deus. Isso é muito bom. E aí, como eu falei para vocês, queridos irmãos, irmãs, professores, professoras, da EBD, da classe pré-adolescentes, nós estamos entrando numa nova fase da nossa lição. Primeiro bloco, nós chamamos de Natureza de Deus, que foi da primeira à quinta lição. O bloco intermediário, que foram 3 lições que falaram da atuação de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na Igreja. E hoje nós estamos entrando numa nova fase, a partir da lição 9, né, que traz o título Filhos de Deus, somos filhos de Deus, e inaugura uma nova fase da lição, da revista, que trata sobre o relacionamento com Deus. É nesse momento da lição que o professor ele vai levar, não é, a classe, né, a se aproximar mais de Deus e evidenciar esse relacionamento, né? Ele vai trazer Deus para perto desses alunos, desses estudantes, né? Então, a lição 9 é muito importante, porque é a porta de entrada para essa nova fase da revista. E aí, diga aí, Giliane, o que é que diz a lição 9, né? Por que ela é tão importante para inaugurar essa nova fase da revista? Pois é, irmão Matheus, como você falou, né? Essa lição, ela inaugura essa parte do relacionamento com Deus, né? Então, através da aliança com Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E através de sermos filhos de Deus é que nós iniciamos aí esse relacionamento, né? Essa fase da lição de relacionamento com Deus. E a lição, o título da lição é uma pergunta: sou filho de Deus? Será que somos filhos de Deus? O que caracteriza ser um filho de Deus? O que significa ser um filho de Deus? Não é? E o nosso texto base, porém, alguns creram nele e o receberam. Perdão. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Quando nós vemos este texto base, nós temos aí que ele destaca a estes. A estes quem? Aos que creram nele e aos que receberam. Então, já deixa claro aí que não são todos que são filhos de Deus, né? E a premissa dessa nossa lição é: por meio da fé em Jesus, Deus nos deu o direito de sermos filhos dele. Será que todos somos filhos de Deus? Na nossa cultura, a gente tem o costume de dizer que quando alguém cria algo, automaticamente já é o pai daquilo que criou, né? A gente tem a exemplo aí, Santos Dumont, por exemplo, né? Que como ele foi aquele que criou o avião, nós dizemos que ele é logo o pai da aviação.
Então, a gente já associa essa questão de criação a ser pai. Mas quando nós trazemos para a luz da Escritura, será que significa a mesma coisa sermos criatura de Deus e sermos filhos de Deus? Será que realmente somos todos filhos de Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que há uma diferenciação, sim, de ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Ora, Deus, nós vemos já dentro dessa lição que Deus criou o homem, mas não são todos que são filhos de Deus. Por quê? Porque nesse primeiro momento da criação entrou algo. O que é esse algo? O pecado. E esse pecado ele nos fez inimigos de Deus. Ele fez essa separação entre Deus e o homem. Então nós já não somos filhos de Deus devido ao pecado que entrou e fragilizou essa relação que Adão tinha direta com Deus. Então, nós vemos aí que, na palavra do Senhor, ela nos diz, né, que a amizade com o mundo nos traz a inimizade com Deus. Então, se há uma inimizade, nós não podemos dizer que somos filhos, porque aquele que é inimigo não é filho, não se faz filho. Então, por causa do pecado, nós podemos ser apenas criaturas de Deus, porque Ele nos criou, mas não somos feitos filhos de Deus. E o que nos faz ser filhos de Deus? Né? Será que ir à igreja nos faz ser filhos de Deus? Será que nós levantarmos a mão e aceitarmos a Cristo como Salvador, nós somos feitos filhos de Deus para sempre, independente do que nós venhamos a fazer no decorrer da nossa vida? Será que é assim que nós nos tornamos filhos de Deus? Então, a lição ela vai trazer aqui algumas características que faz com que nós sejamos realmente filhos de Deus. Porque o filho de Deus, ele tem características para determinar que ele é filho de Deus. E aqui a lição ela vai trazer algumas características, né? De como nós nos tornamos a ser filhos de Deus. Então, nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo, né? Que nos salvou. E nós precisamos, o primeiro tópico, né? É necessário crer em Jesus para que sejamos filhos de Deus. E você já pode abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, que vai servir de base para a grande maioria dos tópicos que estão nesse tema, né? O que é ser filho de Deus. E nós temos aí 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Então, nós vemos que é preciso crer em Cristo, né? O primeiro tópico é preciso crer que Cristo é o Filho de Deus para que nós venhamos a nos tornar filhos de Deus. E qual é o segundo passo? O segundo passo é obedecer os mandamentos de Cristo. Então, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, né? Cristo vai dizer: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a obediência é um aspecto muito importante para nos tornarmos filhos de Deus. Deus tem prazer na obediência, né? Quando nós vemos a história de Saul, né? Quando nós vemos que ele preferiu sacrificar do que obedecer, nós vemos que Deus rejeitou por essa razão, né? Então, para Deus, a obediência ela está acima de todas as coisas. Nós devemos obedecer a Deus, devemos obedecer os seus mandamentos para sermos feitos filhos de Deus. Gil, para auxiliar o professor nesse momento, né, eu acho que eu sempre gosto de olhar para alguma coisa, né? Eu tenho a mania do visual. Né? A gente é sempre bom o auxílio da visualização. E aí a gente
mostra, coloca na tela, Matheus, o visual lá que pode auxiliar, que está auxiliando o professor, né, com essa parte, né, que são palavras importantes, né, que para a gente tentar entender quais são as qualidades, as características que nos denomina filhos de Deus. Primeiro é preciso ter fé, como você disse, né, é preciso crer, como está escrito lá em João, 1 João 5, verso 1. E eu queria só acrescentar aqui em Hebreus 11, né, no verso 6, que diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, primeiro ponto da lição, né? É preciso ter fé. Vamos seguindo. Vamos É seguindo. preciso ter Gil, fé. você falando aí do novo nascimento, eu me lembrei quando Jesus ele se encontrou com Nicodemos, né? E teve aquele diálogo, não é, secreto com ele, não é, à noite, e ele disse: é necessário nascer de novo. E na mente humana, né, de Nicodemos, ele não compreendeu. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, não é? Então o Senhor não estava falando do nascimento material, né? Estava falando do nascimento espiritual, né? Então, quando você citou aí de nascer de Deus, né? É nascer da água e do Espírito, né? Como está escrito aqui no capítulo 3 de João, né? Quando Jesus revela a ele esse mistério, né? Nicodemos ele não entendia a princípio como é que era esse novo nascimento. Jesus explicou que era da água e do Espírito, né? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Versículo 5. Verdade, Zé. Realmente nós precisamos, né? Os filhos de Deus, eles precisam, né? Desse novo nascimento, né? Através de Cristo, nós podemos nascer de novo e agora para a vida eterna, né? E é um E nascimento pela fé, né? É um nascimento pela fé. Não é um nascimento, voltou para a barriga, não. E nasceu de novo, como se fosse, né? Mas é um nascimento pela fé. É como se eu fosse de novo uma tela em branco e agora eu vou aprender de Deus, aprender dos mandamentos de Deus, aprender desse Pai, né? Que é amoroso, que é fiel, que é cuidador, é zeloso, e me ensina a obediência, como Jesus precisou aprender a obediência, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Ele sendo Deus, se fez homem, né? E nessa humanidade, Jesus precisou aprender a obediência, precisou se submeter e cumpriu todas as leis. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? E aí nós aprendemos, né, de Deus a obediência, aprendemos que temos o poder em Deus de vencer todas as coisas, né? Em todas as coisas somos mais do que vencedores, mas não é lutando contra os outros, não. É lutando contra a nossa carne. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores, né? É na dificuldade, é na bonança, é no dia bom, é no dia mau, é no dia do choro, no dia da alegria. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Vencemos, o Senhor venceu, né, o mundo. E também somos pacificadores, como está lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado é o pacificador, porque ele verá a Deus. No capítulo 5, no verso 9. Nós estamos aprendendo sobre o Sermão do Monte também na classe de adultos, né? E essa é uma parte importante, né? Porque aquele que tem. É interessante, porque no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 5, já no verso 22, diz assim: que quando a gente fala na morte, né, na questão no Antigo Testamento, só era pecado matar.
Mas Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se colerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Né? Então, o Filho de Deus, ele precisa ter essa característica. Né? É fundamental, porque o Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para sermos realmente vistos, né, como filhos de Deus, precisamos crer que ele existe, precisamos ser obedientes à sua palavra, precisamos crer, né, que nós temos que o Senhor venceu por nós o mundo, né? Venceu o mundo mesmo. O pecado já não nos domina mais. E precisamos ser pacificadores. É importante que o professor ele traga nessa questão de ser o pacificador, né? Será que o adolescente é aquele que é brigão na escola? Será que ele procura a confusão com seus amigos na escola? Como é que ele está sendo durante o seu dia a dia? Será que nós estamos sendo aquela pessoa que, quando escuta um irmão falar do outro, a gente alimenta aquilo? Ou será que nós estamos pacificando? Será que nós estamos agindo como pacificadores ou será que nós estamos promovendo mais confusão ainda entre os nossos irmãos, né? É verdade, é verdade. Então, é Isso, importante nós porque trazermos esses aspectos para os adolescentes, né? Como é que eles estão agindo, né? Diante das como, situações que com, estão postas. na condição de filhos de Deus, né? Exatamente, na condição de Representantes do céu, eles têm que ser promotores de paz, né? Promotores De de harmonia. conciliação, né? De união. Isso De é muito harmonia, né? de harmonia. Olha aí nós aqui, ó, todos de azul de novo. Isso é que é harmonia Pois é, que espiritual. harmonia. Isso é que é Pois harmonia é. espiritual, E sem no combinar nada. degradê aí, né? Um azul No mais degra... escuro, um Já azul viu? mais claro. Abençoa. Ah, Deus. Mas olha só que coisa interessante, né? Nós precisamos ter essas características para sermos considerados filhos de Deus, né? E aí a gente já pode entrar no segundo tópico, que ele fala aqui da adoção, porque a gente conclui o primeiro tópico falando de uma ação de amor, né? Que é a ação do pacificador, uma ação daquele que ama. Promover a paz, né? É impossível você promover a paz se você não ama. E aí nós começamos aqui falando o segundo tópico sobre a adoção. Inclusive, o comentarista traz essa reflexão. Você conhece alguém que é adotado? Eu conheço muitos casos, né, de maravilhosos de pessoas que tiveram filhos adotados e amam verdadeiramente os seus filhos como qualquer pai biológico. E isso é, para nós, um exemplo, né, maravilhoso de como o Senhor nos trata de uma forma tão leal, né, a lealdade de Deus, né, para conosco em relação a isso, porque ele não faz acepção entre os filhos. Não existe o filho preferido, não existe o filho diferente, o mais bonito. Somos todos a menina dos olhos de Deus, como igreja. Né? Somos todos parte dessa menina dos olhos de Deus, somos a noiva de Cristo. E fazendo parte desse corpo, né, nós somos todos iguais diante do Senhor, ele não faz acepção, né, de pessoas. Mas quem são os filhos, né? Quem são verdadeiramente esses filhos? Aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele mesmo nos escolheu. E para isso, né, para sermos, quando nós temos todas essas características, nós cremos que ele é fiel, que ele é real, né, no sacrifício de Cristo, como está escrito lá em Hebreus 11:6, né? Nós cremos, nós temos fé que ele é real, que ele existe. E ele se agrada, porque ele diz que não se agrada de quem não tem fé, mas quem tem fé
é agradável a Deus. Ele se agrada de nós. Nós obedecemos aos seus mandamentos, né? Que a gente vai já falar dos mandamentos. Nós obedecemos os seus mandamentos, né? Nós temos a certeza de que conseguimos, através de Cristo, vencer o pecado, vencer o mundo. E somos pacificadores. Então, esse é aquele que o Senhor escolheu. E aí ele nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade, pela sua soberania, né? Nos escolheu, nos fez filhos dele, para que não pereçamos junto com o mundo, né? Porque aí em seguida vem aí quem são os filhos da desobediência. Uhum. Para fazer E essa diferença. esse grande amor nos alcançou, né? Isso porque lá em João 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Então, foi pela sua graça, sua misericórdia, que nós fomos alcançados, né? Então, ele veio, né, para o povo de Israel, né? E o povo de Israel não reconheceu ainda, não é? E essa extensão, né, veio até nós. E não, então, nós somos filhos, né, por adoção e por esta extensão, né, desse amor, que é um amor. Fomos enxertados, né, na oliveira. Isso, somos É, enxertados na oliveira, né, pela misericórdia de Deus, né? E aí, esse eu, amor é um amor sem igual, né? E é, todo dia temos que realmente agradecer, né, por essa misericórdia de Deus, que é a você causa. falando aí em enxerto, né? Que somos enxertados, e eu estava lembrando aqui um vídeo que eu vi de uma pessoa fazendo o enxerto. Vocês já viram como é que se faz o enxerto numa planta? Eles fazem um cortezinho, eles pegam um galho, né? Aí faz um corte na planta e coloca aquele galho dentro daquele corte e amarram. E aí aquele galinho, ele vai criando raízes para dentro da planta, né? No caso da oliveira, né? Você pega lá o galho, a oliveira, faz o corte, né? Um cortezinho em V numa área da planta, numa área qualquer, e aí você coloca lá o galho, enfia o galho no buraquinho e amarra com a fita. E vai só ali só aguando, né? E ali mesmo, aguando a planta, porque os nutrientes que passa pelo caule, ele vai alcançando aquele galinho e vai criando raízes dentro da própria da própria árvore, vai criando raízes para dentro da árvore, vai ligando, né? O galinho vai se ligando à árvore no processo de enxerto. É E é interessante. por isso que o símbolo A palavra de da Deus nossa é lição aqui é perfeita. uma árvore, né? É uma A palavra árvore. de Deus é perfeita, é perfeita. Uhum. E Aquele, todo aquele que que nasce de vem da... Deus, Pode falar, Zé. aquele que nasce de Deus, né, tem o crescimento certo. E aquele que está ligado, né, recebe aquele que vem da árvore maior, Que né? vem da árvore. Então, desse jeito somos nós, da mesma forma somos nós, né? Nós recebemos aquilo que vem de Cristo. E como nós somos filhos, né, dessa adoção, os filhos da adoção, eles recebem tudo que é de direito por parte dos pais. Porque É eles foram verdade. adotados, eles foram registrados, e aquilo que pertencia ao pai, ele também é herdeiro. Da mesma forma somos nós, né? Nós herdamos a vida eterna, nós herdamos o Espírito Santo. Então, tudo isso nós herdamos através, né, desse enxerto que foi feito. Então, através disso, nós herdamos as coisas do céu, porque Deus se fez nosso Pai. É Isso é verdade. muito Só importante para explicar para só o pré-adolescente. ajudar, para completar o raciocínio, vamos lá na leitura, Romanos 11:23, que diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade,
serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a A enxertar. enxertar. Deus é perfeito, E garante o crescimento, né? garante o crescimento. Exatamente. Crescimento e os bons frutos, né? Porque estando em Deus, nós vamos realmente frutificar. É. Mas quem são os filhos da desobediência? Os filhos da desobediência são justamente aqueles que não têm essas características que os filhos têm, né? Então, Uhum. os filhos da desobediência, eles buscam as obras do pecado. Então, quando eles As obras buscam da carne. as obras da carne, e dessa forma eles criam, né, essa inimizade com o pai. Então, não podem ser chamados de filhos, porque estão separados pela sua desobediência, pelo seu pecado. Então, dessa forma, são apenas criaturas, não são filhos de Deus. Então, dessa forma, o que realmente marca, não é, essa posição de filho de Deus é a obediência, né? Ou seja, o filho obedece, não é? O filho que não obedece, ele realmente ele se afasta, né, do seu pai. Não faz a sua vontade e se afasta. Isso. E assim, as ações, né? A gente já viu que as ações do Filho de Deus é a fé, é a obediência, é a vitória contra o pecado, é a pacificação. Mas quais são as ações do inimigo, dos que não são filhos de Deus, né? Dos filhos da desobediência, né? Os filhos da desobediência, eles são guiados, eles são orquestrados pela carne, pela vontade da carne. E essas vontades são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, né? Iras, porfias, inimizades, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, e por aí vai, a lista é grande, né? Lá em As, Gálatas 5 tem, né, toda essa lista. isso, Gálatas 5. 5 a partir do 18 até o 22, né? Até o 21. E aí depois ele vai falando sobre os frutos do Espírito, porque essas são as obras da carne, são as obras dos seres que são criaturas, mas não são filhos de Deus. Né? Os que são filhos de Deus precisam despertar, né? Precisam produzir esse fruto, né? Esse fruto com características especiais, né, que são específicas do Filho de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há nenhuma lei. Contra essas coisas não há nenhuma lei. Somos bem-aventurados quando praticamos elas. Amém? Amém. Você ia falar sobre os mandamentos, né? Mandamentos. Sim, sim. Eu trouxe aqui porque não tem como falar de obediência sem trazer, né, a referência Esses dos mandamentos poderiam ser colocados mandamentos. em cartazes. Eu acho que seria interessante. Seria interessante para o professor, né? Pode colocar aí na tela, está na tela, Pronto, já está na é, tela. trazer assim essa referência para que todos possam ler, conhecer, mastigar direitinho. Inclusive, pode até ficar exposto, né, na sala, Na sala. os mandamentos de Deus. Por que nós devemos ser obedientes a esses mandamentos? Né? Porque eles estão ligados diretamente ao fruto do Espírito. Né? Primeiro do que tudo, não terás outro Deus além de mim. O Senhor, ele é enfático porque ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Não farás para ti nenhum ídolo. Lembra do dia do sábado, né? Que era, de acordo com a lei, era obrigatório, né? Guardar o sábado, isso no Antigo Testamento. Honrar o pai e a mãe. Interessante é porque o mandamento número 4, né? Que honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, o teu Deus te dá, é o primeiro mandamento que vem seguido de uma promessa.
né? Aliás, o primeiro mandamento que vem seguido de uma promessa, que ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Seja obediente que ele te dá, é uma condição, né? Não matarás, não tomarás em vão o nome do Senhor, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, estamos aí ligados naquele do tópicozinho da pacificação, né? Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. A pessoa que não faz nenhuma dessas coisas, ele é um pacificador, né? E aí, para referência, né, nós temos aí no Novo Testamento a confirmação desses mandamentos, mas de uma forma muito mais simplificada, né, Zé? Porque está escrito os mandamentos foram escritos por Moisés lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, né? E o Senhor ele traz a referência desses mandamentos de uma forma muito mais prática, muito mais clara, né? Ele traz assim dentro de um contexto. Ele está lá falando com os seus discípulos e ensinando. E ele diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ele está dizendo assim: olha, não se ocupe de outra coisa, não. O seu pensamento, a sua alma, todo o seu coração, ou seja, as suas emoções, o seu espírito, o seu pensamento esteja ligado com o Senhor. Que isso seja real, que isso seja verdade, porque o verdadeiro adorador ele não precisa estar na igreja. Ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Ele não precisa ir para o monte, ele não precisa ir para o templo. Ele adora em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, né? Está lá lavando a louça, fazendo a comida, trabalhando e ligado com o Senhor. E ficar só pensando, não, toda hora uma oportunidade. Jesus, muito obrigada, eu estou aqui. Obrigada pela salvação, sermos gratos pela salvação, né? Porque é um favor imerecido. Lá no Sermão do Monte, no verso 22, no capítulo 5, ele vai dizer assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Ele estava falando de quê? Ele estava falando da pacificação. Ele estava falando daquele que se levanta contra o seu irmão, que faz fofoca, que tem inveja, que briga sem qualquer motivo, né? Sem um motivo real, que faz confusão por tudo, que briga por qualquer coisa, né? E aí ele traz uma outra em Efésios, ele vai dizer: olha, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, né? Que o apóstolo Paulo é quem vai escrever a igreja de Efésios e vai dizer que é necessário honrar o pai e a mãe, porque eles são a nossa primeira autoridade na terra, né? São os nossos pais. Se a gente não obedecer, não honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente vai ter condições de honrar Deus? Não temos, né? No capítulo 13 de João, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Que coisa extraordinária. Ele não está dizendo mais ame o próximo, como ame a si mesmo, né? Como você se ama, ame o outro. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Não é? Mas ele está dizendo: ame o seu próximo como eu vos amei. E como foi que o Senhor nos amou? Ele entregou a sua própria vida por nós. E um amor desse é extraordinário. De tal maneira, né? De uma tal maneira. De uma maneira inexplicável. Inexplicável. É tão inexplicável que João não soube nem o que dizer. Ele disse: uma tal maneira. O Senhor amou o mundo de uma tal maneira, né? Uma tal é uma maneira inexplicável, eu não tenho palavras. E ele se entregou por nós, né? E foi à cruz para padecer por nossos pecados.
ainda em João, no capítulo 14, ele vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu achei esse versículo tão lindo, de uma natureza completo, né? Aqui a gente não precisa de mais nada, né? A gente aqui não precisa de mais nada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aí, se você ama Jesus, você faz tudo que ele manda. Uhum. E E aquele será que me amado do ama Pai. será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Não tem nada mais lindo do que isso no mundo. Uhum. Muito bom mesmo. E aí nós completamos esse gráfico, né, com as três palavras, fé, amor e obediência, né? Elas estão em interdependência, uma não existe sem a outra, né? E a conexão. Exatamente. Existe uma conexão assim, completa e bastante complexa entre essas três palavras. Uma, de fato, não existe sem a outra. É impossível você ter fé e não ter amor. E você ter amor e não ser obediente. Ou você ser obediente sem amor, né? E também ser obediente sem fé. Não tem condições, não existe isso. E aí uma dica bacana, né, para o professor é que ele conduza os seus alunos a produzirem um texto, um poema, um cordel, uma redação, alguma coisa que faça com que eles raciocinem sobre a união dessas três palavras. E essas três palavras precisam estar contidas no texto: fé, amor e obediência, né? Para que eles consigam pensar sobre esse amor tão grande, né, que nos fez filhos de Deus. Uhum. E falando em filhos de Deus, a gente traz também a sugestão de que o professor ele pode levar algumas certidões de novo nascimento, né, para a sala de aula. Ele pode produzir essa certidão, né, porque realmente quando a criança nasce, ele precisa desse documento, né, e nós podemos levar para a sala de aula. A sugestão é ele que comece a aula distribuindo essas certidões, para realmente causar curiosidade nos pré-adolescentes e eles perguntarem por que estão recebendo certidão, não é? E aí o professor ele diz, olha, porque vocês todos, né, agora são filhos de Deus, não é? E nós recebemos de Deus uma certidão. A Bíblia diz que recebemos um novo nome, né? E esse nome é escrito, né, no livro da vida. Né? Então, de forma representativa, eles podem estar recebendo essa certidão e seria um mote, né, para começar a lição, a discussão da lição desse tema, né, sobre o novo nascimento. Então, é muito importante levar essa compreensão prática, né, como todas as lições nossa dessa revista, culminar realmente nessa dimensão prática de que quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, é porque na prática, por meio da nossa fé, nós temos essa experiência pessoal com Deus e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma experiência pessoal. E até um momento também para se certificar daqueles que ainda não têm essa certeza, não é? Porque às vezes nós temos alguns filhos de crente, né, que estão na igreja há muito tempo, mas que ainda não fizeram a decisão. E é um momento mesmo, né, do professor na sala de aula perguntar: alguém aqui não tem essa certeza que é filho de Deus? Ainda não teve essa experiência, esse encontro real, né? Então, a lição ela deve começar, não é, com toda essa parte da reflexão, mas conduzir para uma prática, né, para uma mudança de comportamento. E todas essas lições agora, a partir da lição 9, ela leva a uma experiência pessoal, né? E
essa certeza de ser filho de Deus é uma experiência muito pessoal, né, de cada um. E o professor pode oportunizar esse momento. E o comentarista traz aqui no final da lição, né, no auxílio teológico, que essa certeza, essa convicção da filiação e do amor de Deus, né, essa certeza ela vem pelo Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo que traz em nós essa convicção de que nós podemos chamar Deus de Pai, né? Ele traz aqui que o Espírito Santo é o que nos leva a clamar Abba, Pai. Essa forma tão carinhosa, né, que a gente já aprendeu aqui em outras lições, que essa palavra aba, ela está ligada a toda uma expressão de carinho, né, de significados, né, está ligada a uma série de significados em relação, não é apenas uma palavra, né, mas é uma série de significados de sentimentos e sensações a respeito desse Pai especial que é o Uhum. Senhor. E tornar-se filho de Deus é inaugurar uma nova jornada, né? É uma nova vida diante de Deus. E a nossa lição vai mostrar isso, né? Que a porta de entrada é realmente essa transformação de criatura para filho, né? E em seguida nós vamos ver que esse relacionamento ele só vai crescer, não é? Só vai crescer, porque a lição 10, que é a próxima lição, vai falar sobre esse crescimento por meio da fé, conhecendo Deus pela fé, como diz a própria Bíblia, de cada dia termos essa necessidade de nos aproximar mais de Deus. Porque o filho é assim, ele quer estar perto do pai, né? A cada ano. E eu lembro muito, né, desse momento, né? Os primeiros momentos da fé em que nós temos essa ânsia de estar, né, sempre nos trabalhos do Senhor, na igreja, não é? Sentimos, né, como neófito, né, novos convertidos, essa fome, né, de beber o leite, né, estar sempre bebendo leite para a gente crescer e crescer mais ainda. Então, as lições consequentes, a lição 10 fala desse conhecer mais a Deus pela fé, né? É a próxima lição, né? Então, satisfeito demais com essa lição de hoje, irmã Eleide, irmã Giliane. Aprendi muito e eu acho que os nossos pré-adolescentes eles vão também sair dessa lição com essa certeza, né, de que foram feitos filhos de Deus e agora precisam crescer na graça e no conhecimento, não é? Isso mesmo. Satisfação estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast EBD em Síntese. E aí nos despedimos, Amém. os Eu, ó, professores, já estou com saudade. isso, Pode naquela acreditar. alegria de Deus, né? Já esperando o próximo episódio, Já né? esperando o próximo episódio. Já Isso mesmo. buscando aqui, já olhei aqui, já folhei a próxima lição, porque é muito importante a gente fazer essa conexão, né? Como você fez agora, para que a gente esteja ansioso, como estávamos lá no comecinho da fé. Eu lembro que na época que eu aceitei Jesus, quando eu me converti, eu ia para a igreja todos os dias. Eu ia praticamente todos os trabalhos, matutino, círculo de oração, É crianças na o fé, né? E toda culto, criança, ela tem essa curiosidade, essa ânsia essa de, ansiedade, né? isso, E eu ia para de crescer. praticamente todos os trabalhos, né? Nessa ansiedade, até porque eu não sabia, né? A gente não sabia ouvir Deus em casa, né? Falar com Deus em casa, tudo era muito novo. Então, todos os trabalhos eu estava lá na igreja e crescer com o Senhor, aprender dele, né? Estar perto dele, ouvir a voz dele, saber o que ele tem para dizer. Isso é extremamente importante. Para nós, adultos, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, precisamos estar ligados com o Pai na videira, porque ele é a videira e nós somos as varas.
Verdade, Meli. Como a criança, ela necessita ali, né, do amparo do seu pai, nós também necessitamos do nosso pai, né, para que nós possamos crescer saudáveis espiritualmente. Então, é pertinho do nosso pai, é ele nos ensinando, nos corrigindo quando necessário. É assim que a gente Também, vai, né, aprendendo do Senhor. é Essa verdade. lição realmente foi muito rica, né, para nós começarmos aí essa série de relacionamento com Deus. Então, Verdade. filhas de Deus, até a Filho de próxima. Deus. Ah, filho. Até a Até próxima. A paz mais. do Senhor. A paz do A Senhor, viu? paz. Paz do Senhor, Zé. Pai do Senhor.